Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do blog Super Vendedores. E hoje eu tenho a honra de receber o Paulo Silveira. Paulo, seja muito bem-vindo ao Super Vendedores. Leandro, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço aos nossos espequinautas por essa meia hora riquíssima, né? Sabe que eu respiro vendas há muitos anos e nós dois somos apaixonados. Obrigado pela oportunidade, que bom revê-lo. Nos encontramos a última vez no treinamento de lideranças para palestrantes com a Silvia Patriani. Isso, exato. Isso aí, já tem mais de um mês aí. Que bom reencontrar você. Tenho certeza que vamos ter um dia fantástico. Legal. Eu que agradeço essa experiência, que eu tenho certeza que vai ser incrível, não só para mim, mas principalmente para quem está assistindo essa entrevista, né? E hoje, para você que está nos assistindo, vai ser um pouco diferente. Porque o artigo que acompanha esse vídeo foi escrito pelo próprio Paulo. Geralmente, quando eu vou publicar uma entrevista, eu escrevo o artigo. Hoje, quem escreveu esse artigo foi o próprio Paulo. Então, toda a pauta foi criada em conjunto com o Paulo, mas tudo que a gente conversar sobre todos os tópicos, as perguntas, tudo que a gente conversar nessa entrevista vai estar descrito com riqueza de detalhes no artigo. Se você estiver assistindo, no YouTube, não tem problema. Embaixo, na descrição do vídeo, tem um link pro blog, pro post desse artigo, e aí você tem acesso completo ao conteúdo. Se você já está no blog, e se você tiver alguma dúvida, pausa o vídeo e acesse o conteúdo. Combinado? Hoje a pauta é: por que vender é para poucos? 6 insights que vão mudar seu mindset, né? Paulo, e a primeira pergunta que eu queria fazer para você: por que o vendedor precisa ter autoconfiança? Autoconfiança, eu acredito, Leandro, que seja essencial em qualquer profissão e também para a nossa vida. Certo. A autoconfiança, ela pavimenta tudo o que você acredita. Em vendas, principalmente, você precisa ter muita resiliência, que é poder de recomposição. A pressão é diária e é uma profissão que exige que você esteja bem todo dia, pelo menos aos olhos do comprador ou das pessoas que você serve. Elas não querem saber dos seus problemas, na realidade elas querem resolver os delas. Perfeito. Né? Ou você vende inovação, enfim, você vai vender dentro de vício, virtudes ou necessidades. Tá. Então o que acontece? Se você não estiver com a autoconfiança alinhada, primeiramente, dificilmente você já vai para a área de vendas. Essa é a minha visão. Porque o que acontece? Hoje, a profissão de vendedor, em qualquer nível que seja ela, seja vendedor técnico, varejo, TI, ou até de mídia digital, que é uma linguagem totalmente nova, a maioria das pessoas vai te incentivar a não fazer por um motivo simples, porque é o novo. Certo. E vai ser a autoconfiança que vai te pavimentar a se manter. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu escrevi o livro A Lógica da Venda, eu não tinha noção do que eu tinha escrito, porque eu não tinha nenhuma referência de base, ou amigo escritor, e eu caí na besteira na época, e pela minha falta de autoconfiança na obra, de mandar para uma pessoa que eu julgava ser doutor, formado em Sorbonne e outras coisas assim. Ele virou meu livro, ele não conhecia nada de vendas, então o primeiro erro foi meu. Tá. E aí o que ele falou? Ele falou que meu livro era um samba do crioulo louco, que é onde se diria um livro de vendas que inicia falando de liderança. Certo. Ele afetou tanto minha autoestima que eu levei mais de 1 ano e meio para editar a obra. E eu editei depois, conversando com o César Romão, que ele falou: filho, vai embora, esse livro é muito diferenciado. Então a autoestima, volto a dizer, é ela que pavimenta todos os demais sentimentos. A autoconfiança, porque ela vai pavimentar a sua autoestima, ela vai pavimentar seu direcionamento, vai pavimentar sua força de vontade, e vai pavimentar, inclusive, Leandro, a autoconfiança, ela vai pavimentar até a forma com que você se relaciona com os outros. Uma pessoa que tem uma autoconfiança assertiva, as pessoas e o mundo tratam bem melhor. Legal. E quais são as principais competências em vendas? Eu acredito que hoje, independente se a venda é técnica, de varejo ou de TI, tá? Eu vou falar de 3 delas. Tá. Uma delas o pessoal não vê com muita seriedade, mas ela arruina 90% das relações de vendas. Ela é a pontualidade. Pontualidade, na minha opinião, é a primeira independente da profissão. Por que isso? Porque a pontualidade, ela dimensiona se você é uma pessoa séria, se você é congruente, se você vai entregar aquilo que você falou que vai entregar, e se você é uma pessoa de confiança. Logo, Leandro, quem não tem pontualidade, dificilmente você acredita no resto das competências dela. Perfeito.
Segundo, caráter. Caráter. Infelizmente, não se põe no currículo, eu sou honesto ou tenho caráter. Mas o que eu vejo hoje, muito comumente, é as pessoas vindo através de redes sociais ou vindo através de network só para tirar vantagem. As pessoas hoje percebem quando você é mal intencionado. Às vezes você não é nem questão de falta de caráter, mas só o fato de você falar meias verdades já pode deixar você numa saia justa. Tá. E dentro de vendas, a força de vontade com prática diária. Por que isso? Porque sem força de vontade você não busca. Eu conheço gente que tem talentos imensos, tem uma capacidade fora do padrão, só que nem começa nada e muito menos termina. Então, eu acredito que essas três podem ser início de base. Então vamos lá. Pontualidade, caráter e força de vontade. Força de vontade, tanto no sentido do aprendizado, quanto no fazer aquele pouco extra a mais, mesmo que você não receba por isso. Entendi. São características que, além da autoconfiança, são características que os vendedores têm que ter intrínsecas para serem bem-sucedidos na profissão. Justamente, porque o restante você aprende. Se você não tem força de vontade, dificilmente você vai ler um livro que te pediram, ou mesmo que não te pediram. Se você não tem caráter, você vai estar sempre arrumando um jeito de arrumar uma aresta. Tá. Tem negócios que são prejudiciais, nós vamos falar isso na parte de lucros depois. Nem tudo que você vende vale a pena, sabe? Há coisas que, às vezes, aquele furo, aquela exceção que você abre podem arruinar a tua carreira já desde o início. Entendi. Legal. Outra pergunta, né? Por que temos que ser grandes comunicadores? Né? Mesmo o vendedor não trabalhando com comunicação. O vendedor vende, lida com clientes, né? Que nem você falou, varejo, TI. Por que ele tem que saber se comunicar, Paulo? Porque a comunicação é a base da vida, Leandro. A maioria das pessoas hoje tem problema de comunicação por 3 motivos. Tá. Primeiro, falta de autoestima. Então, isso automaticamente vai afetar a sua assertividade. Certo. Isso é automático. Então, na leitura não verbal da comunicação, a pessoa vai notar que você ou ficou tímido por algum momento, ou você foi literalmente assediado na hora da negociação. Tá. Então, autoconfiança, que nós falamos como primeiro tópico, já é importante. Segundo, a comunicação, ela calça a base do profissionalismo. Uma pessoa que se comunica melhor, automaticamente, ela é mais bem recebida. Perfeito. Ela é vista, às vezes, a falta de comunicação, por exemplo, uma pessoa que é muito tímida, ela é prejudicada. Porque pela timidez, muitas vezes uma pessoa fica com o projeto dela. Eu vi isso centenas de vezes acontecer em vendas. E pela timidez dela, ela não vai falar para a pessoa de forma assertiva. Assertividade é ser gentil, mas não deixar de falar. Certo. E a pessoa vai ficar com o projeto dela, por exemplo. Ou ela é destratada, por exemplo, por um comprador. E quando eu digo destratado, está fora da ética do contexto da negociação. Nós estamos falando de distrato de fato. Se uma pessoa não tem comunicação, além dela ter uma péssima performance, ela vai sair do local arrasada. Então eu acredito que a autoconfiança junto com a comunicação são bases para quem precisa vender qualquer coisa em qualquer âmbito de vendas. Por quê? Porque a comunicação ela é essencial para a gente manter nossa autoestima. O problema da humanidade hoje é a depressão. Por quê? Porque nós não nos comunicamos. Não nos comunicamos com o cônjuge quando a gente tem que falar algo que é um problema que a gente guarda para a gente. Muitas vezes não queremos falar para o meio corporativo, porque afinal de contas a gente normalmente não leva problema para o comprador, então a gente não faz isso na nossa audiência, no nosso network. Mas você tem que ter uma forma de comunicação que extravase isso. Eu, por exemplo, escrevo. Tá. Então eu consigo externar o negativo de forma positiva. Certo. Como um tema desse, né? Por que não vendemos mais? Ou algo do tipo. Então a comunicação ela pode se desenvolver de 3 formas, tá? Escrita, para você, ela é mais reflexiva. Por mídia social, sempre vendendo de forma positiva. Tá. Tem mídias que fazem isso muito bem, permitem isso muito bem, por exemplo, o próprio Facebook, entre outras. E o terceiro ponto, e o mais essencial, eu acredito que a comunicação tem que ser transparente, né? Você tem que olhar nos olhos da pessoa e saber que ela está falando a realidade. Muitas vezes a realidade, ela é franca, e às vezes ela é dura para nós. E o nosso problema em vendas é que nós não gostamos de feedback, principalmente quando nós somos campeões. E nós somos muito prejudicados por isso. Você acha que isso poderia ser falta de humildade, principalmente do campeão de vendas, ou não? O que acontece é o seguinte, existem 2 erros no meio corporativo que talvez a gente traga do nosso berço. Quando você elogia excessivamente uma pessoa,
ao invés de você agradá-la, você pode estar matando ela. Tá. Porque o que acontece? Quando você é realmente muito bom, um campeão na tua área, você tem a obrigação moral de servir de exemplo. Certo. E a humildade pavimenta o exemplo. Tá. Principalmente quando você pega o novato. Quando eu era novato, eu tive vários momentos, mas vários momentos de eu chorar sozinho. Porque os veteranos, além de não ajudarem, eles ainda humilhavam, porque eu iniciei em vendas muito cedo, eu iniciei com 13 anos no McDonald's, então passei todos os estágios de marketing aplicado à rede dessa apresentação. Mas quando eu já era vendedor técnico, com 19 anos, eu fui muito humilhado. O pessoal mais velho e tal, eles não te dão essa chance. Então, o que acontece? É muito importante que você mantenha blindada a sua comunicação e a sua autoestima. Porque senão você é prejudicado. E normalmente, Leandro, infelizmente, a maioria dos campeões são muito prepotentes. Só que vale a você campeão que nos assiste e a você que vai ser campeão. Tudo passa. A sua empresa, mesmo que você saia dela, ela vai se manter, pode ter certeza. Entendi. Legal, legal. E só pra gente poder passar pra próxima pergunta. Ok? Voltando no tímido, né? Eu já vi grandes vendedores tímidos, com grandes projetos, com grandes ideias, sim, com grandes profissionais que tinham muita técnica, que gostavam de ensinar os novatos, mas às vezes quando chegavam nas oportunidades, por serem tímidos, eles não conseguiam. Eles viam pessoas menos bem preparadas, mas que tinham a comunicação, se darem melhor. Ok. Conquistarem o pedido, conquistarem o cliente, colegas de trabalho. Isso machucava muito esses tímidos, né? Vamos colocar dessa forma. Eu queria perguntar para você, Paulo, dá pra gente aprender, dá pro tímido que está nos assistindo, de repente, aprender a ser um comunicador? Dá, eu tenho, recentemente, quando nós fizemos aquele encontro de mentoria, tivemos um exemplo que eu acho que é válido daqui, eu acredito que é válido porque foi magnífico. O Franco Júnior. Sim. Uma pessoa que, num determinado ponto da adolescência, ali da infância para adolescência, foi destruído por ser tímido, guardou isso por 20 anos, e nós assistimos e aplaudimos em pé a apresentação dele. Verdade. Eu acredito que a superação, Leandro, você pode alcançar em qualquer momento da sua vida. Então, se tem algum tímido nos assistindo agora, eu também sou muito reservado, eu sou extrovertido em palco, mas você sabe que na minha vida eu sou muito reservado. Eu digo a você tímido assim como eu. A prática leva à perfeição. Tá? A timidez é curada de 3 formas. Se orientando com as pessoas certas, que te respeitam e com feedback verdadeiro. Tá. Praticando ao máximo possível a questão da oratória em toda oportunidade, seja num trabalho voluntário, seja falando para alunos, fora do contexto da venda, e de preferência praticando na venda. De fato, Leandro, uma pessoa que fala em público, e eu não digo orador, eu digo em vendas, certo, ela tem mais de 50% a mais de chance de ser promovido. Muitas pessoas não são promovidas em vendas por não ter a capacidade, infelizmente, de comunicação. Legal. Mas garanto para você, o tímido tem uma possibilidade igualitária com o extrovertido. Porque normalmente o tímido tem uma coisa que os extrovertidos não têm: disciplina. Legal. Vamos chegar nesse ponto. E para a gente poder partir para a próxima etapa, né? Qual que é a importância, na sua opinião, Paulo, do relacionamento, que é uma tecla que eu bato bastante, né? Nos textos que eu escrevo, nas entrevistas, do relacionamento para o profissional de vendas? Relacionamento é a essência da vida, Leandro. Eu acredito que desde pequeno eu me relacionei com pessoas muito boas. Tanto que eu tenho muitos amigos de infância que eu faço negócios hoje. Porque o pessoal diz assim, amigos, amigos, negócios à parte. Não. Amigos, amigos e negócios fazem parte. E se for com amigo, melhor, porque você vai gerar lucro para alguém que você já tem estima. Tá. Porque profissionalmente você tem que gerar lucro, independente do cliente, se você gosta dele ou não, não é a questão. Mas o que acontece? O relacionamento é essencial, seja para uma conversa, seja para um diálogo. Por exemplo, eu quase todos os dias, eu reservo pelo menos meia hora para conhecer alguém da rede, da Facebook, ou do Skype, ou por Skype, ou do LinkedIn, para eu conhecer mais essa pessoa em termos de relacionamento. Relacionamento é saber se é casado, se tem um sonho de escrever um livro, outras coisas, que muitas vezes no decorrer da venda isso não tem como.
Mas hoje, toda a base de sucesso que eu tive nos últimos 15 anos pra cá, por exemplo, dentro de relacionamento, eu tenho 5 formadores de opinião Tá, que leem meus livros antes. E o certo. feedback é importante. Eu já cheguei a mudar a capa de livro por causa de feedback desses relacionamentos. Entendi. Então, o que acontece? Hoje o que me preocupa muito em relação a isso é o fato de eu ser realmente amigo das pessoas. Eu sempre faço questão de frisar que eu não tenho colegas. Eu tenho amigos. A amizade pode ser menor no primeiro momento e pode tomar força depois. Mas eu tenho amigos. E relacionamento é essencial na vida da gente, porque mesmo a vida corporativa, Leandro, em algum momento ela vai passar. Tá, Os relacionamentos perduram. entendi. Sabe, assim, se eu tivesse hoje de abrir mão de tudo que eu fiz, eu abriria mão até do dinheiro. Porque com os relacionamentos eu reconstruiria tudo de novo. Isso já aconteceu. Eu passei por um divórcio brutal 12 anos atrás. E eu saí literalmente sem nada. Fui morar na minha biblioteca, que era uma casa muito pequenininha, de pouco mais de 50 metros quadrados. E foram os relacionamentos que me reconstruíram. Bacana, bacana. Tá? Então, Não no sentido de ficar contando problema para eles e tal. Porque as pessoas que você se relaciona, mesmo no meio corporativo, quando você tá olho no olho, elas sabem o que você precisa. Você não precisa verbalizar. entendi. Tá? E o pessoal fala, estranhos não são amigos. Não. As pessoas estranhas também têm empatia. Certo. Agora, cabe a nós a discrição de não ficar levando o problema todos os dias para os outros, senão os relacionamentos também vão embora. Certo. Não, perfeito, perfeito. Bom, vamos para uma segunda etapa da nossa entrevista. É uma etapa mais densa, inspirada no livro. Comenta um pouquinho do seu livro para quem está nos assistindo, Paulo. A lógica da venda? Isso, a lógica da venda. A lógica da venda foi assim. Eu estagiava no departamento de engenharia de uma multinacional que eu trabalhava aos 19 anos, chamada Polyprocessing. Tá. Aí um dia eu fui reclamar ao nosso diretor que os vendedores nos tratavam muito mal. Nós estagiários, eu era da engenharia e era estagiário na área. E aí eu fui para vendas técnicas. Eu fui dar suporte justamente porque eu tinha uma comunicação mais abrangente que os meus 11 amigos, que eram mais fechados, naturalmente pela formação. Eram mais analistas controladores, Uhum. Eu era mais aberto, então eu acabei, digamos assim, sendo não promovido, mas fui jogado a eles, porque a venda até então, nós tínhamos técnicos vendedores, mas não tínhamos vendedores técnicos, então tinha muito prejuízo causado por causa disso. Ok, perfeito. Aí, num dado momento, eu fui reclamar pro meu diretor que os caras, além de nos tratarem muito mal, eles não faziam a coisa direito. Aí o meu diretor me passou uma lição, Leandro, que eu vou passar para vocês agora, que se fosse a entrevista só aqui, eu acho que já teria valido a pena. Ele olhou bem nos meus olhos e falou, filho, o que eu vou te falar agora pode definir se você vai ficar na empresa ou ser demitido. Agradeço, seu Jorge Elman, se o senhor me assistir por essa lição que o senhor me deu. Ele falou, todo mundo pode reclamar, na vida e na venda. Só que toda vez que você fizer uma reclamação, filho, tenha 4 sugestões para sanar com qualidade e lucro essa reclamação. Ele falou para mim, eu quero que você passe todas as suas reclamações de forma positiva por escrito, que isso vai virar uma espécie de manual. E a lógica da venda nasceu inicialmente como um manual de 50 páginas. Quando eu tinha 20 para 21 anos, nós lançamos o livro, na época com mais de 200 páginas. E o que foi curioso, porque a lógica da venda? Porque o primeiro capítulo fala de liderança. A comunicação está vinculada à liderança. Tá. O segundo, transformando grupos em equipes. Terceiro, comunicação para influência. Quarto, network. Mas nós estamos falando de um livro, né, escrito 23 anos atrás. Tá. Foi atualizado. Mas foi interessante porque ele nasceu pela força de vontade de eu fazer algo diferente. De eu mudar o status. Tá. Sabe? Até porque como eu não conhecia nada de vendas dentro daquele modelo, para mim foi bom. Então, às vezes, é bom você ser ignorante e inconsciente. Tá. Que aí a oportunidade do brainstorming não só me promoveu naquele momento a uma pessoa melhor, Tá. como foi aquela conversa com o Sr. Jorge Elman que me trouxe essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje. Por isso eu sou muito agradecido. Depois que eu fui para a área de vendas, eu nunca mais trabalhei em área nenhuma que não fosse se relacionado diretamente a vendas ou a venda técnica, que era o caso principalmente. Legal, legal. Legal. Então, eu vou fazer, só para você entender, você que está nos assistindo, eu vou fazer 6 perguntas para o Paulo, baseado em cima desse livro, Lógica da Venda. Tá? Bom, a primeira é o seguinte, em vendas e na vida, o que não se mede não existe.
Boa! O que significa, Paulo? Em vendas e na vida o que não se mede não existe. Toda palestra que eu abro, eu sempre coloco essa observação. Tá. Porque o que acontece? Como a vida se baseia em crescimento, e você pode pôr crescimento em algum momento adulto como meta, Tá. então na vida e na venda o que não se mede não existe. Mas o que é importante medir? Certo, Eu perfeito. acredito que essa é a pergunta mais difícil. Então, a você que nos assiste, primeira coisa a se medir. Estou no estágio A da minha carreira em vendas. Quanto tempo eu vou levar para ir para B? Tá. Tá, você chegou nessa conclusão de tempo. O que eu preciso para chegar nesse momento? E quem pode me ajudar? Então, retomando, eu estou no estágio A da minha carreira, né, em vendas o que não se mede não existe, eu quero ir para o B. Então, medir quanto tempo para isso, que método ou que eu preciso estudar para isso e quem pode me ajudar. Porque às vezes um veterano, um mentor, pode te levar muito mais rápido. Ok. Mas uma coisa que é importante medir, Leandro, e eu venho medindo há mais de 10 anos, quando eu tinha 30 anos eu pesava 114 quilos. E eu notei que se eu continuasse indo naquele ritmo, quando eu chegasse na idade que eu estou hoje, entre 43 e 44 anos, eu teria envelhecido muito e minha capacidade cairia demais. Porque a saúde, ela mantém você. Então hoje, uma medição que eu faço é biológica. Como com discernimento, me alimento só de bons pensamentos, de bons livros, e na medida do possível, só ando com gente boa. Então, a você que nos assiste, essa primeira pergunta que você falou aí, por que em vendas o que não se mede não existe? Porque a vida se baseia em metas. E se você quiser pôr metas como sonhos, fique à vontade. Agora, para você chegar, você vai depender de quem você convive, do que você lê e de uma pitada muito, muito forte de trabalho inteligente com força de vontade. Legal, legal. Bacana. Mas você tem algum método para medir? Por exemplo, eu estou estudando bastante funil de vendas, né? Existem alguns softwares de funil de venda. Existe algum método para quem está assistindo utilizar, na tua opinião? Eu utilizo. Por exemplo, é que assim, o palestrante ele tem uma métrica diferente, mas eu vou te falar quando eu era vendedor, tá? Eu tinha uma agenda que ela tinha as visitas que eu fazia. O meu território se dividia em 4 pontos. Então eu recebia de 4 formas distintas. O filé, que todo mundo tem aquele cliente que compra de você não necessariamente vende, que ele compra com base em confiança. Aí você tem o cliente com problemas. O cliente com problemas é aquele cliente que você fideliza, ele não te abandona tão fácil, por isso ele reclama, ele quer atenção. Tá. O terceiro é o território que você fica competindo junto com o seu concorrente, que às vezes tem produtos ali juntos, vocês têm produtos iguais, e tem o quarto campo, que é onde você não tem produto. Então o que acontece? Eu dividia o meu quadrante do dia em 4 formas de visita. Eu atendia assim o filé, com menos tempo, porque como a venda já era com base em confiança, eu precisava de menos tempo para fazer uma venda com qualidade. 2/3 desse tempo eu ia na pessoa com problema, mas eu não abandonava o território do meu concorrente. Entendi. Aí o que eu fazia? Como é que eu media? Eu tinha no final, em uma única página, Leandro, possíveis vendas, vendas pendentes e venda com rentabilidade. O que é a venda com rentabilidade? É aquela venda que eu poderia ter fechado dentro do mês, que eu teria que dar desconto. Tá. Mas tendo consciência que ela podia ser mais rentável para a empresa, o que eu fazia? Eu ia negociando melhor e fechava no final do mês. Porque eu tinha 3 tipos de produto. Eu tinha produto de venda rápida, como a maioria que nos assiste, produtos que vendiam de 30 a 90 dias e produtos que vendiam de 30 dias a 150 dias, que eram os produtos especiais. Então eu não tinha pressa de vender. Então eu me planejava basicamente nisso. O cliente que comprava fluxo, vendas especiais com rentabilidade mais alta e clientes com problemas. E quando eu podia, eu invadia o território do concorrente e dentro do possível, dentro da ética, eu ficava com a minha parcela também. Então, resumidamente, você, assim, nessa época, você mesclava um funil de vendas com uma curva ABC. Né? Isso. De uma Curva forma... ABC, porque é importante. A maioria dos vendedores normalmente não tem acesso a ferramentas de gerência, porque a curva ABC é uma ferramenta de gerência. Claro, claro. O próprio vendedor e muito gerente não dá acesso. Esse, inclusive, Leandro, é uma observação que cabe aqui, dizer que a maioria dos vendedores acabam não conseguindo ser gerentes, não por falta de capacidade, mas por falta de ferramentas.
Porque muitas vezes o gestor, com medo e competido com ele, acaba não abrindo essa oportunidade. E essa oportunidade também são ferramentas. Certo. Perfeito. Perfeito. Vamos para a segunda. Se você não sabe explicar o processo de vendas por escrito, então você não sabe o que você está fazendo. É muito boa. Se você não sabe o que você está fazendo por escrito, então você não sabe o que você está fazendo. Isso quer dizer o seguinte: muitas vezes nós deixamos, por falta de tempo, de fazer um relatório. Tá. E muitas pessoas não fazem relatório porque elas não confiam numa empresa que elas representam, por exemplo. Eu já fui tanto vendedor comum, como vendedor técnico, como representante, que eu trabalhei nas 3 linhas de frente. O que acontece? Se você não tem retratado o processo inicialmente como um relatório, que eu vejo um relatório como uma espécie de extrato bancário, você tem que saber como esse processo está ocorrendo. Da mesma forma que você precisa da curva ABC para saber o que está acontecendo, você precisa do extrato para saber se você está precisando investir mais, investir menos ou mudar de operação. Mas eu vou além disso. Quando você gerencia contas e você passa a ser um gerente, um diretor de alguém, o que vai acontecer, Leandro? Automaticamente, você vai ter que pôr por escrito, seja num software, num Salesforce, ou em qualquer outro software de gestão, esse processo. Então, se você não sabe escrever, e aí entra a comunicação lá atrás, agora a comunicação escrita, porque muitas vezes muitas pessoas morrem numa comunicação, ou por não saber, por exemplo, fazer uma proposta coerente e distinta, ou por não saber realmente escrever um e-mail. Então, esse descrever vai muito além do processo. Esse descrever vai no uso coerente das palavras. Por exemplo, você vende para varejo, você tem que usar palavras que retratem emoção. Você vende necessidade, você tem que falar de palavras que retratem o problema. Tá. Você vende solução, você tem que falar palavras que retratem o ganho de tempo desse profissional, ganho de inovação e principalmente ganho de competitividade em pequeno, médio e longo prazo. Certo. Então é nesse sentido que eu quero dizer, né? Se você não sabe escrever num processo o que você está fazendo, então vai muito além de você não saber o que você está fazendo. Você simplesmente limita a tua comunicação, até para a própria consulta. Eu só consigo escrever artigos e livros com a rapidez que eu escrevo hoje, porque tudo que eu escrevi na minha vida inteira tem armazenado. Certo. Então ajuda. Fora essa questão dos mindsets que você guarda, das lições aprendidas, o cérebro é uma máquina magnífica. É importante você saber e onde buscar, principalmente. Porque escrever é importante, mas saber como arquivar, né? Legal. Então, vamos recapitular, né? O primeiro insight, né? Em vendas e na vida, o que não se mede não existe. O segundo insight foi justamente sobre o processo de vendas. E eu queria só tirar uma dúvida. Quando você fala processo de vendas, às vezes a gente está falando sobre exatamente o dia a dia do profissional de vendas. Né? Por exemplo, eu trabalho com marketing, né? Marketing digital. Então eu tenho uma rotina de prospecção, uma rotina de agendar visita, levantamento de necessidades e tudo mais. Quando você fala que se eu não tenho isso por escrito, então eu não sei o que eu estou fazendo, você disse que eu tenho que ter isso exatamente, esse procedimento, esse processo de vendas escrito, ou você acha que eu tenho que nesse insight, nesse segundo insight, eu tenho que controlar os aspectos de gerenciamento? Ficou um pouco confuso para mim. É o processo de vendas que eu tenho que controlar, ou seja, olha, quando eu ligar para o cliente, eu tenho que falar isso, eu tenho que despertar curiosidade dessa forma, eu tenho que investigar se a empresa dele tem dinheiro para me pagar dessa maneira, e aí eu escrevo esse procedimento. Enquanto prospecção, sim, eu entendi a tua pergunta. Nos 3 momentos, Leandro. No primeiro momento, escrito a prospecção, como você falou. Onde buscar informação, por que é importante, porque a partir desse processo escrito, você vai ter o segundo processo, tá? O que eu posso levar para essa pessoa enquanto proposta, que é do interesse dela. Certo. Mas é bom para ambos, porque se for bom para um lado só, não funciona. Perfeito. E terceiro, o processo arquivado do pós-venda. Você é empresário. Tá. Então, por exemplo, se você tira férias e não tem nada escrito no andamento de um processo, como é que você faz? Não, exatamente. Isso aqui já veio na minha cabeça. Esse processo, né, de você escrever, isso vira um manual. Né? Não, ele tem que ser um manual. A maioria das empresas não tem. Você quer ver um exemplo, já que você tocou nesse assunto que é muito importante? A maioria das pessoas não faz uma cartilha de objeção.
todo mundo sofre 5, 6 objeções que são padrão. O que você faz? Você, em vez de, a maioria das pessoas, em vez de se antecipar no processo, ela espera o momento filé, que é a hora do fechamento, e aí vem 5, 6 objeções. Um processo que levou meia hora de amadurecimento para chegar, para quase chegar ao sim, pode morrer em 5 minutos do não, quando a pessoa fala, pô, tudo que você falou é bonito, mas e o valor agora? Tá salgado, não sei o quê. Pera, Paulo. Você que está nos assistindo, o Paulo acabou de dar uma dica quentíssima. Paulo, por favor, repita essa dica, porque essa é uma técnica poderosíssima. Repete pra gente, porque acho que você acabou falando rápido, e quem nos assistiu, se ele estava fazendo alguma coisa em paralelo, se ele estava ouvindo e trabalhando, para e repete para nós, Paulo, por favor, essa última técnica da objeção. A dica é a seguinte... nós estamos falando da importância de escrever o processo. Certo. Então, repetindo, o processo vale a prospecção de quem você vai visitar, depois preparar a própria negociação, e dentro da negociação vai a dica de ouro, a matadora. Você tem obrigação de saber as 5 ou 6 objeções que virão naturalmente no processo. Que são padrão, você vai visitando... Isso é padrão, vai vir de qualquer forma. Pode não vir, mas você tem que ter em mente. O que você faz... E aí vai a dica de ouro. Você tem essas 5, 6 objeções que você sabe que vem e já vai jogando ela no processo. Isso. Entendeu? E a maioria não faz isso. E aí o que acontece? Você é extremamente dócil ou gentil até o momento que a negociação vai para objeção. E aí o que acontece? Se você perder o controle emocional nesse momento, você sai da objeção, que é um processo totalmente comum à venda, e você vai passar pela objeção, óbvio, ninguém compra só porque você sorriu, e aí você pode ser questionado. Porque você teve toda a empatia inicial, veio sorridente e tal, quando a pessoa que é uma afronta, a objeção é uma afronta, que quer dizer o seguinte, me diga mais, eu quero saber mais, me diz que eu quero comprar. E 90% das pessoas se perdem na objeção, Leandro. E eu vou te dar um número, que eu li muitos anos atrás, eu acho que hoje é até maior esse número, eu acredito que ficou maior. Normalmente numa visita técnica, como é teu caso, que trabalha com marketing, ou quem trabalha com TI, ou produtos, que não são commodity, produtos especiais, normalmente você faz 4 visitas, pelo menos. E a maioria dos profissionais desistem na segunda. Terceiro insight. O lucro é a semente do amanhã. Bacana. Dentro de lucro, o que eu considero em lucro? O que é lucro, né? O que eu considero eu? Eu, Paulo, empresário, eu considero 4 fatores. O lucro é a semente do amanhã por 3 motivos. Porque se você vende sem lucro, você não sobrevive, você vai à falência. Ok. Tá? Se você vende sem lucro, você gera desconfiança em quem compra. Perfeito. Porque a pessoa fala, será que essa pessoa vai conseguir me entregar? Ou vou além disso, se for venda de produtos contínuos. Será que ele vai conseguir cumprir o contrato até o final? Porque se você não tem lucro, como é que você vai sobreviver? E o terceiro ponto, dentro de lucro, e aí eu vou entrar nas variáveis do lucro, é a questão. Todo mundo acorda, tem um dia de trabalho intenso, e aí de repente você fala, tá aí. Então, esse I quer dizer o seguinte, 4 tipos de lucro que eu considero nas variáveis de contrato. O primeiro, e indiscutível, tem que ser ético. Perfeito. Então eu não trabalho, por exemplo, para indústrias bélicas. Ponto. É um valor meu. Ok. Acabou. Não trabalho para indústria bélica. Ah, mas tem quem vende. Tudo bem, tem quem vende. Tem quem joga bomba nos outros, mas eu não faço isso. Então, a primeira variável de contrato para mim tem que ser ético e fazer bem ao meio, ser sustentável. Entendi. Tá. Segundo ponto que eu considero, aprendizado, Leandro. Com essas mudanças que estão ocorrendo, eu sempre vou priorizar aquele cliente que possa me trazer aprendizado. Por exemplo, hoje eu trabalho muito com as empresas de TI, onde a faixa etária desses profissionais são no máximo de 27 a 30 anos. Entendi. Isso vale numa TOTUS, vale numa Conta Azul, que acho que até abaixo disso. Por quê? Porque eu estou no estágio também migratório. A venda está no estágio migratório. Então, eu não falo só hoje para o veterano, eu falo muito para esse pessoal. Então, a segunda variável, a primeira é a questão ética. A segunda variável é aprendizado. Tá. A terceira, rentabilidade. Por exemplo, se você é contratado dentro do marketing num contrato de um bimestre, é diferente de um contrato de um ano. Perfeito. Então você não dá desconto. Na realidade, durante essa negociação,
O que que é a rentabilidade? É o que eu chamo de aliança. Ok. Tá? Porque o pessoal fala em parceria. Eu nunca gostei dessa palavra. Porque ela tem 3 variáveis que eu aprendi no decorrer de 20 anos, que eu vou passar aqui, que elas são engraçadas, mas elas são cruéis. Existem 3 parcerias muito ruins no mercado. Primeira parceria cavalo. A pessoa te propõe algo, monta em você e vai embora. Nunca tem contrapartida. Aí tem a conhecida ovos com bacon, né? A galinha chega pro porco e fala, vamos fazer o prato americano? Ah, que legal. Você entra com o quê? Ah, você entra com o couro, eu entro com os ovos. Quer dizer, uma pessoa entra com parcial e o outro entra com a vida. Muitas vezes a vida é seu produto, é um livro, é tua equipe, é teu recurso financeiro. E tem a caracu, né? Na parceria, os dois formam, um aparece, ganha dinheiro, não sei o que, e o outro só trabalha. Muito comum isso. Então, assim, eu prefiro a palavra aliança, por quê? Porque ela não necessariamente envolve dinheiro. Tá. Você pode fazer por uma gentileza, porque é uma forma de altruísmo, de ajudar, uma generosidade. Segundo, quando você trabalha dentro desse conceito contínuo de aprendizado e rentabilidade, os dois ganham. Por quê? Você não precisa ficar procurando fornecedor novo, porque procurar fornecedor novo tem custo. Confiança é uma coisa difícil de se medir, então quando ela existe pronto. Okay. É você acreditar no escuro. E terceiro, a melhor coisa que tem enquanto produto, principalmente quando você trabalha com serviços marketing, a própria mídia digital, você só tem confiança. Ou a pessoa confia em você ou não. Tá. Ela não compra porque você tem um site bonito. Hoje, a maioria das pessoas tem um bom site. Competência é outra coisa. Certo. E o quarto ponto é a questão do ganho mesmo. Sabe, o que envolve no contrato dentro de ganho? Ganho de curto, médio e longo prazo? Então, retomando, né? Considera o primeiro valor de venda sustentável. Se não é sustentável, eu não aceito. Certo. Nós estamos falando em relação ao meio. Depois, aprendizado. Terceiro, rentabilidade. E por último, a questão de ganho coletivo mesmo. Quem mais eu posso envolver? Quem mais eu posso envolver de outras alianças? Por exemplo, eu não trabalho com marketing, trabalhei muito tempo. Quem eu posso indicar para fazer um marketing? Ah, dentro do marketing, preciso medir quem que pode vender o software de referência. Certo. Isso tudo vai gerar o que a gente chama de ganha-ganha. E não necessariamente uma parte vai te remunerar por isso, Leandro. Entendi. Então, por isso que o lucro é a semente da manhã. Porque uma gentileza ou o ganho vai te manter florescendo. E é o florescimento do lucro que mantém os ciclos e o crescimento contínuo. E o lucro é bom, né? Acho que a gente tem que proliferar essa cultura de que o lucro é bom, o lucro é positivo, algo que às vezes eu sinto que no Brasil é encarado como uma forma negativa, né? Eu não sei se isso tem que ser uma quebra de paradigma, não sei a tua opinião. Vai ter que ser uma quebra. Tom Jobim tocava em barzinhos no Rio de Janeiro. Quando ele foi para os Estados Unidos, que ele lançou a Bossa Nova, ele arrebentou, ficou conhecido mundialmente. E, infelizmente, ao descer no aeroporto do Rio de Janeiro, as pessoas destrataram ele. E ele soltou uma frase que eu fiquei chocado quando eu vi a primeira vez isso no documentário, que diz que no Brasil ainda é pecado fazer sucesso. Eu acredito nisso, eu acredito exatamente no que você falou, Leandro. Eu acredito que o lucro é bom, quem é rico tem que ir para o céu sim, porque riqueza está ligado à gentileza, trabalho sério, fazer bem ao meio, trabalhar além da média, sabe? Então, assim, o lucro é a semente da manhã sim. Você pode fazer dentro da roda da abundância, porque a roda da abundância é ganhar com o seu próprio suor, gastar ou investir, né? Então, ganhar, gastar ou investir. Generosidade, presentear um amigo ou uma pessoa que você queira, mesmo que ela não precise daquilo. E altruísmo, fazer parte em doação. Aí a doação fica da forma que você quiser. Eu, por exemplo, dou 20% do meu tempo em trabalhos voluntários. Por exemplo, a pequenos empresários que não podem me pagar. Isso como palestrante ou como consultor. Tá. Fora isso, você conhece vários casos. Eu ajudo novos palestrantes que queiram se tornar palestrantes, fazendo mentoria. Então, isso é uma forma minha de fazer altruísmo sem sequer esperar um muito obrigado, porque é um problema você fazer as coisas para os outros esperando retorno. Muitas vezes isso não vem nem de um filho, imagina de uma outra pessoa. Perfeito, perfeito. Vamos pro próximo. Se você não se valoriza, você não existe. O que acontece? Muitas vezes a pessoa para vender tem que vender alguma coisa sempre mais barato. Tá. Isso gera um baita problema, Leandro, porque o que acontece? Até hoje, eu nunca vi exceção. Eu nunca vendi para um cliente, Leandro, independente do produto, seja uma palestra ou um equipamento da Xerox lá atrás,
de 20 mil reais, que eu desse desconto e ele valorizasse o desconto. As pessoas sempre vão preferir pontualidade, uma assistência técnica, saber que pode ligar e contar com você sempre, saber que aquilo que você falou realmente vai ser cumprido, e o se valorizar é nesse sentido. Porque quando você tem autoestima, você tem autoconfiança, e aí esses dois vão te levar à competência, que é a prática do dia a dia bem feita, dentro da eficácia, e depois você vai chegar à eficiência, o que vai acontecer? Quando você se valoriza, as pessoas sentem. As pessoas compram nós pelo que nós somos, não pelo que nós representamos. Existe uma diferença, Leandro, no mercado hoje e no mundo, entre imagem profissional construída, ela sai da esquerda para a direita, e marketing pessoal. A maioria das pessoas, infelizmente, só tem o marketing pessoal. Certo. Você saiu do network ali, daquele coquetel que você conheceu a pessoa e você ligou para ela começa a aparecer quem é de fato. E as mídias sociais, não tem mais como você esconder quem você é. Se você teve uma carreira, vão achar na rede social. Se você teve uma carreira, vão achar pessoas que te conhecem. Se você é palestrante, tem milhões de pessoas que te assistiram. Se você é escritor, tem quem aplica seus conceitos. Então é importante você se valorizar e assim, não ser prepotente ou arrogante. Né? Eu vejo que a maioria dos meus colegas de profissão, eles não dão cartão de visita nos eventos, mas cobram de todo mundo, falta de congruência. Então, para mim, se a palestra tem 100 pessoas ou 4 mil, eu vou levar 4 mil cartões. Porque eu vou estar semeando uma forma da pessoa me receber. Normalmente o pessoal pega o cartão, não todo mundo, mas tem quem quer pegar. Sim, então, aquilo que você cobra, você tem que entregar. Fora isso, o que acontece? Às vezes eu vejo amigos meus falar, puxa, Paulo, eu escrevi um livro, não sei o quê. Aí, no outro dia, a pessoa dá uma entrevista e fala assim, Leandro, pô, mas eu não consigo escrever artigo? Aí eu me pergunto, como é que a pessoa não escreve artigo e escreve livro? Como é que é esse negócio? Só escreve coisa grande? Então, assim, se você não valorizar a si próprio, e valorizar a si próprio é seu próprio tempo, filtrar as pessoas que você quer conviver, porque isso é importante sim, você tem que tratar todo mundo na mesma justiça, não de forma igual. Tratar todo mundo com igualdade chega a ser uma injustiça. É verdade, não é dar atenção a todo mundo, é dar atenção às pessoas que você quer que vá com você. Tá. Porque isso é camaradagem, e falta muito isso no mercado, Leandro. Isso, camaradagem é muito mais forte e muito mais construtivo no relacionamento que o network pura e meramente por causa de um título. Porque quando tiram o nosso título, só sobra o humano, só sobra a capacidade. E aí o valor próprio é dado pela pessoa que você é, e não pelos títulos que você tem. Legal, legal. Então, é isso que você quis dizer quando você escreveu o quarto insight, né? Você precisa se valorizar, né? Construir o seu marketing pessoal, fazer seu network, mas pensar também na sua carreira, certo? Não, sempre, na realidade a vida, ela é a sua carreira. Certo? Porque se você gostar de trabalhar, raciocina assim, se você gosta de trabalhar, automaticamente, o que acontece? O trabalho se torna sua forma de vida. Perfeito. Porque você trabalha sim, existe o cansaço físico, mas existe um prazer que vai muito além do ganho do dinheiro. Sim. Porque você ganha amizades, você constrói milhares de conexões, você conhece milhares de pessoas. Quando você trabalha na rotina, não. Você tem que viver um final de semana por vez ou uma férias por vez. Então, é nesse sentido que eu quis dizer, entendeu, Leandro? Vocês que nos assistem, saibam que o valor que você tem é seu. A titularidade é uma passagem. Tá. Vai chegar um momento que o título não vai dizer mais nada. Só o que vai dizer é a sua presença. Legal, legal. Quinto insight. Vender é servir. Oh, boa. Vender é servir. Foi uma definição que eu dei na contracapa da Lógica da Venda. Porque naquele período o pessoal falava, Paulo, o que é vender? Vender é persuasão? Eu tenho meio que medo dessa palavra, porque o que acontece? Persuadir quer dizer o seguinte, você convence uma pessoa momentaneamente, só que ela pode vir a se arrepender depois. Isso vale numa venda técnica, vale numa compra de loja. E aí quando uma pessoa se arrepende de uma compra, Leandro, é muito ruim. Porque ela gera uma logística reversa. Isso é muito complicado, sabe? Então assim, persuadir é bom. Eu prefiro vender com base em influência. Nós vamos falar no último tópico, provavelmente confiança. E eu vou dizer como construir a influência. Mas vender é servir porque vender é servir. É compreender as necessidades das pessoas, Leandro. É a arte de transformar dinheiro em amizade, é conseguir êxito. Tá. Toda pessoa que serve automaticamente gera lucro ao outro.
gera ganho ao outro, gera equilíbrio ao outro pela venda. Seja na compra de um bem, ou seja na compra de um serviço. Então eu me lembro que quando eu era criança, eu ia nas padarias, no meu bairro, onde eu nasci, e sempre eu lia num saquinho de pão, servir bem para servir sempre. Uhum. Eu li isso mais de 10 anos. E hoje eu entendo que você tem que servir bem para servir sempre. Servir bem quando você é um bom amigo. Servir bem quando alguém lê um artigo seu. Servir bem quando você é uma pessoa genial que as pessoas gostam de estar juntos. Servir bem mesmo quando você está de mau humor e você apoiar uma outra pessoa. Então vender é servir, sim. É compreender as necessidades das pessoas. Necessidades psicológicas, necessidades materiais, necessidade às vezes até de um abraço, de uma camaradagem, de uma ligação, de uma gentileza. E eu faço isso com os meus clientes também. Aqueles que permitem, é claro. Legal, legal. Sexto e último insight, Paulo. Esse é um pouquinho mais longo, eu vou ter que ler aqui, tá? Vença e supere-se sempre, pois vencer os outros não chega a ser uma grande vitória. Vitorioso é aquele que consegue vencer a si próprio, combatendo seus vícios e controlando suas paixões. Boa, Você sabe que durante toda a minha infância, eu me prejudiquei muito, porque tem uma frase que prejudica muito o ser humano. Homens e também mulheres na infância, e a gente traz isso para a nossa vida adulta, que é o lance da dúvida. Quando você duvida da pessoa. Então comigo funcionava assim, Paulo, eu duvido que você vai naquele grandão ali dar um peteleco na orelha dele. Normalmente eu apanhava. E aí chegou um momento que de tanto apanhar, eu notei que eu estava indo numa linha errada. Tá. Então por que eu trouxe isso para a vida, né? Vencer os outros não chega a ser uma grande vitória. Porque é você que nos escuta, sendo veterano ou não, você teve momentos que você venceu. Sim, você se tornou vencedor. Recebeu troféu, recebeu medalha, ou recebeu bonificações, ou algum tipo de ganho. Mas chega um momento do lado humano que você tem que manter o teu equilíbrio. E vencer os outros não é mais vitória alguma. Por quê? Porque você tem que superar a si próprio. Você tem que superar um divórcio. Temos que superar uma demissão. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, injusta. Porque você falou 10 minutos atrás, Leandro, que ter lucro e ser bem-sucedido ainda é pecado na nossa cultura. Infelizmente, ela é pecado na maioria das culturas. Salvo uma exceção, americana talvez, um ou outro lugar da Europa. Mas o latino e o brasileiro, particularmente, normalmente não torce pelo sucesso do outro, infelizmente. Então você tem que criar teu próprio padrão. Então vencer os outros não chega a ser uma grande vitória, por quê? Porque nas dores mudas você está sozinho. Na pressão, você está sozinho. E na vitória, você está em equipe. Note que quando você vence, você se cerca de pessoas. E por que eu uso o termo vencedor na superação e não campeão? Porque você pode ser campeão em qualquer circunstância da sua vida. Você vai ser superado independente disso. Entendi. Quando você vence, não. Você pode vencer uma doença. Você pode vencer uma demissão. Você pode vencer um divórcio. E isso está muito mais ligado à superação interna, à superação muitas vezes de crenças que você traz da sua casa, ou da sua família, ou do seu bairro, do que propriamente dito a regras sociais. Por isso que fico muito feliz que você tenha tocado nesse assunto. Vencer a si próprio é muito mais difícil. A maioria das pessoas não prospera, Leandro, porque elas têm medo da prosperidade, porque muitas vezes elas vão superar os pais, que vieram de um berço simples. Ou vão superar o cônjuge, que estudou um pouco menos. Ou vão ganhar mais que o gerente, porque você está num território melhor. Ou vai ofuscar porque você fala bem. Então é importante você ter no seu mapa de conduta, que você tem que ser campeão em vários momentos da sua vida. Mas o que você tem que buscar de fato é superar a si próprio. Porque quando você começa a se pegar, depois que você já se tornou uma pessoa melhor ou um campeão, a somente os prêmios e o status, você começa a morrer devagar. Porque aí você passa a selecionar seus amigos não mais pelos valores deles, mas pelo carro que eles têm, ou pelos lugares que eles moram,
É muito comum em fala de norte-americano, eu te vejo no topo. Que fique registrado aqui, eu odeio esse termo. Porque te vejo no topo, subentende isso aqui, eu tô aqui no topo, amigo, olho para você ir para baixo e te dou a mão, tá? Se você não chegar, você morre aí. E campeões, vencedores, vão juntos. Em algum momento, sim, eles foram na frente. Hoje, Helena, muitas vezes eu já tô indo do lado com a mão ou tá dando suporte atrás. E em menos de 10 anos, eu quero passar a ser só catalisador. Sabe, eu já vou ter pelo menos uns 1.300 artigos, eu não preciso provar mais nada. Entendi. Então, eu também não vou ser, eu não vou entrar para a história, eu não tenho essa pretensão. A pretensão que eu tenho é saber o seguinte, que qualquer pessoa que tenha passado por mim, seja por um artigo, seja por uma entrevista, seja num evento como o que nós fizemos juntos, elas tenham me conhecido e falado, poxa, que legal, valeu a pena conhecer essa pessoa. Eu cheguei porque eu me baseio nos meus... Eu me baseio em 4 pessoas. Conduta, César Romão. Tá. Estratégia, professor Marins. Tá. Que é dispensa apresentação. Verdade. Longevidade de carreira, Lai Ribeiro. E equilíbrio, Robert Wong, que nem é palestrante, é um headhunter. Os 4 são mentores meus, onde eu agradeço imensamente ter chego aqui. E em vendas, particularmente, Eduardo Botelho em memória, que tinha uma frase que eu levo para mim, que diz, se é bom para o vendedor, eu estou dentro. Frase de Eduardo Botelho. Legal, que bacana. E para a gente encerrar com chave de ouro, né? Eu queria que você desse uma dica para quem está te assistindo nesse momento, Paulo. Veterano ou novata? Você que manda. A dica é, a venda é a experiência mais magnífica da vida, se você a escolheu enquanto profissão. Tá. Tenha força de vontade, sirva com gentileza e gere lucro para a pessoa. Mesmo que seja um sorriso, um aperto de mão caloroso, um apoio, porque a venda ela não acaba porque você fez um contrato. Muitas vezes a venda inicia numa boa amizade. Então a dica para você, veterano novato, conserve seu humor sim, mesmo no dia que você está de mau humor. Às vezes aquela pessoa, tudo que ela precisava era um sorriso, e eu falava, Leandro, eu acredito em você, eu acredito no seu produto, eu acredito no seu processo. Tenha a força de vontade contínua de continuar acreditando. E saiba que se você escolheu essa profissão, você nunca vai deixar de estudar. E isso não é nenhuma obrigação, é fantástico. Porque venda é relacionamento. E se o relacionamento é humano, então você tem oportunidades infinitas de crescer profissionalmente, como pessoa, e automaticamente em todas as abrangências da vida profissional também. Legal, show de bola. Bom, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu queria que você comentasse novamente sobre o livro Lógica da Venda. Eu sei que ele é um livro que é vendido, né, Paulo? O valor da obra é R$56, mas o que eu fiz? Eu preferi, como nós temos que abrir mão, eu falei lá atrás, que você ganha, investe ou gasta, né? Tem uma gentileza, que é o que nós vamos fazer aqui, e altruísmo. O livro vai ser retirado, deve ter uma outra unidade ainda para se comprar, mas não é o caso. Tá. A você que nos escuta agora, através do Super Vendedores, você ganha de presente a obra Lógica da Venda para download em formato PDF integral, né? O Leandro vai dar os caminhos para vocês. O valor da obra era de R$56 e você vai ter acesso a um livro bacana, atualizado, e alguns tópicos dele, Leandro. Primeiro capítulo fala de liderança, porque uma pessoa que não lidera dificilmente vai conseguir ter longevidade. Pode ter sucesso, mas não tem longevidade. Depois, transformando grupos em equipes, pois você só se torna empresário quando você trabalha através dos outros. Então você tem que confiar, delegar e abrir mão. Terceiro ponto, comunicar para influência. Que a comunicação tem que ser concisa sim, mas a comunicação também abrange influência. Não são todas as pessoas que você vai conseguir gerar uma amizade. Quarto, network. Quinto capítulo, andragogia. Andragos, adulto, logia, método. O adulto aprende diferente da criança. E o livro é o único livro que fala sobre andragogia para vendedores. E aí, o último capítulo, você tem mais 2 capítulos sobre método. O último capítulo, que eu acho que é importante a todo mundo que nos assiste, é como um profissional ou liberal, quanto um profissional ou liberal deve cobrar por um serviço. A maioria das pessoas não sabe quanto vale a hora, não é essa hora implícita de salário, de bater cartão. E o último capítulo fala desde a forma de lucro
até quanto cobrar por isso. Interessante, interessante. Eu vou fazer o seguinte, Paulo. Eu vou, dentro dos Super Vendedores, né, se você, mais uma vez, está assistindo esse vídeo no YouTube, na descrição do vídeo tem um link para o artigo no Super Vendedores. Embaixo do vídeo, no Super Vendedores, tem um box onde você coloca o seu nome e o seu e-mail. Quando você colocar o seu nome e seu e-mail, você vai receber um e-mail de confirmação, confirmando que é você. A gente faz isso porque nós somos 100% contra spam, contra qualquer tipo de política de spam, né? Quando você confirmar o recebimento, o livro vai ser enviado para o teu e-mail para que você receba esse presente. Combinado, certo, Paulo? Combinado. Legal? Tem um último recado para o pessoal? Manda bala. Vamos lá. Leandro, isso vale para você. Agradeço sua amizade, nos conhecemos através de um evento. Verdade. E que nossa amizade perdure. Então vou deixar aqui uma passagem para descrever como eu vejo esses speaknautas dos supervendedores, a nossa amizade e os futuros amigos que virão pelos supervendedores. Os semelhantes se atraem. Limita-te a ser quem és, sereno, transparente e brilhante. Quando irradiamos o que somos, quando em atos e coração fazemos aquilo que agrega valor ao meio e paz em nosso coração, isso automaticamente afastará quem nada tem a ver conosco e atrairá sim a quem tem muito a aprender e também a nos ensinar. Muito obrigado pela oportunidade, Leandro. Muito obrigado a você que nos assiste e pratica essa profissão fantástica, que é servir as outras pessoas. Se esse for nosso último contato, ou se será o primeiro, não importa. O que importa é que nós estamos aqui para servir vocês. Leandro, muito obrigado. Obrigado à audiência, aos speaknautas que nos assistem. E, se Deus permitir, nos encontraremos muito em breve com novos conteúdos. E por um abraço. É isso aí. Muito obrigado, Paulo. Um abração. Valeu. Gostou do vídeo? Clique no botão curtir, compartilhe no seu Facebook, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Além disso, acesse o nosso site supervendedores.com.br e conheça todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.